Boa tarde, companheiros e companheiros. Eu, lamentavelmente, tenho algo a dizer a respeito do ministro Dias Toffoli. Quem sou eu, né, para dizer algo de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Bem, mas vamos lá. Eu me lembro muito bem de uma música de Fernando Brant, cantada por Milton Nascimento inúmeras vezes, né? A minha alma é o que a memória guarda, e uma música que fazia menção à Paner, a antiga Paner do Brasil, né? Que quem é de idade mais avançada vai se lembrar, que veio antes da Varig. O ministro Dias Toffoli, em 2019, ele fez um comentário tão desagradável, que repercutiu bastante na mídia. Muitos, principalmente relacionados ao, ao militarismo, fizeram isso, fizeram desse comentário um comentário de muita satisfação e entendimento. Agora, quem sofreu com a ditadura de 64, não é, que foi praticamente todo o povo brasileiro por 21 anos, vai saber qual foi o comentário do ministro naquela época. Ele disse que a ditadura de 64 ela deveria ser entendida, não é? Algo assim, algo pelo estilo. Deveria ser entendida e não... Bem, em palavras indiretas, ele quis fazer praticamente uma defesa da ditadura e que ela deveria ser entendida no contexto da época. Bem, o que é um absurdo vindo de um ministro. Pois bem, agora, com o caso do Banco Master, que não se sabe se ele... Existe comentário, mais de um, de diferentes personalidades, que talvez algum familiar, algum parente bem próximo estaria envolvido no caso do Banco Master, né? Que foi liquidado. O banco, o ex-banco, né, já foi liquidado, do senhor Daniel Vorcaro, e que está sob custódia, com tornozeleira eletrônica, e também o seu cunhado, né, preso. Então, o ministro fez um comentário pior do que o comentário de 2019. Ele simplesmente se referiu à ditadura militar de 64, né, 31 de março, que triunfou no dia 1º de abril de 64, como sendo aquele ato, né, vândalo, aquele ato repugnante, como sendo um movimento. Ministro, eu acredito que o senhor não quer estar na posição terceira ou quarta atrás de ninguém. Porque, ou talvez o senhor desconheça o léxico, né, do idioma português. Porque o que o senhor chama de movimento? O que o senhor chama de golpe? Então, fazer uma referência à ditadura, a um golpe, né, orquestrado por militares,
com forças civis também, não é? Foi um ato bastante impensado. Ou o senhor talvez tenha deixado sair pela boca, sem alguma disciplina ou rigidez vocal. Por quê? Chamar o golpe de 64 de movimento é o absurdo mais absurdo que eu já ouvi, principalmente partindo-se de um ministro da Suprema Corte Federal do Brasil. Bem, pois bem, o senhor dizendo que aquilo era um movimento, né, aquilo que aconteceu em 64, que o senhor qualificou de movimento, né, o senhor está colocando, não dito claramente, os grandes opositores, né, um que foi diretamente tombado pelo poder do militarismo do golpe, que foi o presidente João Goulart. E segundo, outro, mais além, que foi o grande lutador contra esse militarismo, né, desenfreado que tomou conta do Brasil por 20 anos, 21 anos, né? Terminando com o general João Batista de Oliveira Figueiredo. Então, o senhor está colocando, dizendo que, na verdade, afirmando que o ex-governador gaúcho, né, nascido em Carazinho, no Rio Grande do Sul, Leonel de Moura Brizola, cunhado de João Goulart, né, que foi deposto, o senhor está colocando essas figuras, né, figuras de uma nobreza, principalmente o governador Brizola, que também governou o estado do Rio de Janeiro por 2 vezes. O senhor está colocando esses personagens da história, né, abaixo do resto do chão. Eu acho que o senhor foi bastante infeliz, e não somente eu acho, não vou dizer uma boa parte, mas uma parte da crítica, uma crítica sensata, não é? Diz que o senhor depõe contra, né, até a sua posição de ministro. E eu tenho que concordar. Por quê? Ou o senhor foi muito favorável ao regime ditatorial de 64, né, e continua sendo, para ter abrandado bastante toda aquela manifestação, que aqui eu digo manifestação, não é? Aquele golpe armado, eu me lembro muito bem, estava na transferência de todo os poderes para Brasília, mas o Rio de Janeiro ainda conservava todo aquele cenário da capital federal. Então eu me lembro, numa idade ainda bastante juvenil, não é, ao lado de meu pai, o que meu pai passou, o que conhecidos de meu pai passaram. Meu pai sempre foi um humilde trabalhador, um vidraceiro, um desenhador de figuras em espelhos, que inclusive fez vários desenhos com diamante nos espelhos do Palácio do Catete, né? No Rio de Janeiro. Então o senhor foi bastante infeliz
Agora, essa infelicidade que o senhor teve, que eu acredito que não se arrepende dela, está deixando a desejar. Eu acredito, eu falei no vídeo, que se o senhor gostaria de ficar na terceira ou quarta posição, atrás de ninguém. Eu acho que não é nem o senhor querer, é o senhor já estar nela. Por quê? Partindo de um ministro da Suprema Corte fazer comentários dessa natureza é, é de mais profunda, não só irrelevância, não é? Como também de profunda estupidez. Porque o senhor poderia, no mínimo, não é? Passar por isso sem fazer qualquer comentário. Mas o seu comentário atual, né, dessa semana agora, já vem corroborando a comentários anteriores que o senhor fez em 2019, em 2020 também. Tudo, hein? Quando estava o Fujão Mandrião bandido no desgoverno da nação brasileira. Então o senhor foi altamente infeliz. Imagino que não queira continuar nessa infelicidade, não é? Porque o caso do Banco Master, eu não sei se o senhor realmente, bem, dizem as más línguas, não sei. Se o senhor tem parente próximo, parente mais distante, não é? Associado a toda essa falcatrua, a esse descalabro completo, não é? Que o senhor Daniel Vorcaro tentou, né, com vários comparsas, e a palavra comparsa se aplica, porque é a palavra comparsa, quem tem um comparsa, quem é? É um bandido. E é o que é ele. Tanto que até o próprio cunhado está preso. Ele também está sob custódia com tornozeleira eletrônica. E acredito que vários outros, né, principalmente do centrão dessa nomenclatura abjeta, dessa nomenclatura idiota, dessa nomenclatura que não faz o mínimo sentido, tal centrão, né? Que, diga-se de passagem, nós, desses 10, 15 últimos anos, temos o pior congresso que o Brasil já pôde assistir. É vergonhoso, principalmente com essas emendas parlamentares criadas nesse governo desse fujão que está agora na papudinha. Espero que lá fique até o último dos seus dias. Então, ministro, ou o senhor refaz o que disse, ou então vamos esperar realmente mais futuras buscas da Polícia Federal, ver se realmente existe algum envolvimento de familiares, de parentes, de amizades próximas suas ao golpista Daniel Vorcaro, né, que hoje não é nem não é dono de nada, porque agora o banco foi liquidado, né, e agora ele vai brevemente, que é o que eu espero, para o Chilindró. Ele, seu cunhado e todos os que participaram desse maior golpe bancário do Brasil. Bem, isso eu queria falar a vocês hoje. Muito obrigado, boa tarde e até a próxima.